Olá, turminha, tudo bem? Pessoal, vocês, vocês sabiam, mas nós seres humanos somos vidrados em simetria. Pois é, o nosso cérebro é fixado em simetria. Você deve ter reparado que beleza é um conceito muito abstrato, tá? Mas pesquisas, né, demonstraram que rostos, né, com simetria perfeita são considerados mais belos, enquanto que aqueles rostos, né, que não têm que são mais próximos da assimetria, não são tão belos assim. Tá? E dá para notar isso também em outros campos. Já deve ter percebido que objetos simétricos chamam mais a nossa atenção. Tá? Prédios, né? E coisas assimétricas não são tão apreciadas assim. Tá? Vocês podem ver a simetria. Simetria ela está presente em vários campos, está presente na matemática, está presente, né, na gramática, né, e também está presente na biologia. Os seres vivos apresentam simetria. E no caso dos seres vivos, não é só uma questão geométrica, não. Na realidade, a simetria, né, de um animal, ela pode denotar o grau de complexidade corporal que esse corpo atingiu. Tá? Pode mostrar, tá, as ferramentas adaptativas que ele adquiriu ao longo da evolução. Tá? Então, os animais podem ter simetria radial ou simetria bilateral. Então, é isso que a gente vai ver agora. O que são essas simetrias, né? E de onde é que elas se originam. Então, vamos lá. Vamos usar como exemplo inicial, né, uma maçã. Se a gente pensar num corte longitudinal dessa maçã, ou seja, cortar de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? E que esse corte passe bem no centro, por um eixo central imaginário da maçã, olha, a gente vai obter duas partes, olha. Tá? Notem, é aquele efeito do espelhamento. Afinal de contas, a simetria clássica é a nossa imagem no espelho em relação ao nosso corpo. Tá? Então, esse corte na maçã aqui, olha, tá? Dá para a gente duas partes simétricas, partes que se encaixam. Então, notem que não necessariamente a simetria envolve partes iguais. Tá? Elas têm que se complementar, certo? Bom, e vamos passar para os animais, né? Então a gente tem aqui um animal muito primitivo, essa é a hidra, né? Do mesmo grupo zoológico das águas-vivas, dos corais. Muito primitivo, tá? Bom, mas é um animal, tá? E se nós cortarmos esse animal com o mesmo pensamento que a gente cortou a maçã, a gente vai obter partes que se encaixam, duas partes que se encaixam. Então, esse animal também tem simetria, tá certo? Bom, o curioso aqui, né, é que para obter duas partes se encaixam, duas partes simétricas, existem várias possibilidades de cortes. Então, eu posso fazer vários cortes, olha, tá? Passando pelo meio, tá? Em várias posições, desde que esse corte passe pelo meio, passe pelo centro, né? Por esse eixo imaginário, você tem duas partes que se encaixam, duas partes espelhadas, certo? Bom, aqui nós temos um animal ainda invertebrado, tá? Mas um pouco mais complexo, né, que a hidra. Tá? Então nós temos uma lagosta, um crustáceo, que pertence ao grupo zoológico, né, ao filo dos artrópodes. Tá? Então, pensando nesse corte, passando pelo eixo imaginário, nós temos uma situação um pouco diferente. Só existe uma posição de corte aqui que possa produzir simetria, que possa produzir no corpo desse animal duas partes que se encaixam. Então notem bem, ó, essa é a única posição, tá, que pode gerar simetria. Em qualquer outro corte que você fizer, você não vai ter o efeito do espelhamento. Então, animais como a hidra, né, que tem essa característica de, desde que o corte passe pelo centro, tá, existem várias posições de corte que vão produzir o efeito espelhamento, a simetria. Tá? Então, essas várias posições aqui, ó, passando pelo centro, acaba gerando, né, uma figura que lembra os raios, lembra uma roda. Então, animais assim apresentam simetria radial. Tá? Já animais como a lagosta, olha, tá, que tem só uma posição possível de corte para gerar simetria,
nós dizemos que tem simetria bilateral, né? Porque esse corte gera duas laterais, só existem duas laterais que se encaixam. Qualquer outro corte, você não vai ter o efeito do espelhamento, tá certo? Então, alguns animais têm simetria radial e outros animais têm simetria bilateral. Bom, e uma pergunta, né? E de onde vem essa simetria? O que estabelece a simetria nos animais? Por incrível que pareça, está relacionado ao sistema nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso é que define, certo? Bom, então, para poder entender direitinho, vamos usar como exemplo um animal, né, invertebrado ainda muito primitivo, tá? Mas que é o primeiro animal na escala zoológica a apresentar simetria bilateral. Então, antes desse animal, existem animais com um sistema nervoso menos complexo. Então, esse animal é o primeiro a apresentar uma característica muito interessante do sistema nervoso, que nós chamamos de centralização do sistema nervoso, que gera a cefalização, tá? O surgimento de uma cabeça. Então, o sistema nervoso, a partir da planária, tá? As células nervosas, elas estão distribuídas pelo corpo, tá? Mas elas se aglomeram numa estrutura envolvendo milhões de células, muitas células. E essa estrutura gera o que a gente poderia chamar de CPU, um processador central. Por que é isso? Né? Um sistema nervoso, quando você compara com um computador, você está fazendo a analogia perfeita, certo? Então, esse processador central, já que a gente está comparando com o computador, vamos continuar nessa comparação. Então, no corpo de um animal, é muito importante ter o sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz? O sistema nervoso recebe informações do ambiente ou do corpo, processa essas informações e emite respostas. Então, a gente não pode esquecer que nós somos animais. E os animais têm uma peculiaridade. Os animais têm que explorar o seu ambiente em busca de alimento, porque são consumidores, são heterótrofos. Tá? E também em busca de reprodução. Agora, a gente não pode esquecer que o ambiente pode oferecer riscos à nossa integridade. Então, é muito importante que você consiga perceber, tá, as ocorrências ambientais, tá, os perigos principalmente, tá, para poder se livrar desse perigo, desviar dele, né, fugir desse perigo. Tá? Imagina só, você explora o seu ambiente em busca de alimento. Então, você tem que perceber quando encontrou esse ambiente. E quando algo que você pensa que é alimento, não é. Às vezes pode ser um veneno, pode ser uma substância tóxica. O mesmo acontece em relação à reprodução. Tá? Nós costumamos explorar o nosso ambiente em busca de parceiros para a reprodução. Então você tem que saber, ou tem que identificar quando encontrou esse parceiro. Quando é realmente um parceiro, né? Quando não oferece riscos. Tá? Então esse é o papel do sistema nervoso nos animais. Tá? Mas não é só isso não. O sistema nervoso também consegue monitorar as ocorrências dentro do nosso corpo e fazer uma regulação, fazer uma coordenação. Então, vamos ver um exemplo. Então, imagine só que a temperatura ambiental muito baixa é um risco. O frio excessivo pode, inclusive, nos matar. Então, é muito importante que nós saibamos, tá, sobre essa queda de temperatura, sobre o frio. Porque sob frio extremo, não é novidade para ninguém que a gente pode, inclusive, morrer. Então, no nosso corpo estão distribuídos muitos sensores que captam informações do ambiente, como a queda de temperatura. Manda essa informação para essa CPU, tá, olha, né, esse processador central, ele processa essa informação e manda a resposta. Primeiro, permitindo que você perceba que está frio lá fora, tá, e que faça algo para poder se proteger desse frio, senão você pode morrer. Tá? Então, é um exemplo da ação do sistema nervoso em função dessa CPU. Uma outra ocorrência. Imagine só que você já deve ter percebido que quando você inicia atividade física, principalmente uma corrida, dá para notar que o coração acelera. Por que ele acelera? Porque existem neurônios, sensores, células nervosas espalhadas pelo corpo que detectam as mudanças decorrentes do início, né, da execução do exercício. Principalmente relacionado à falta de oxigênio. Se você começa a fazer atividade física, as células começam, né, a gastar mais energia e começam a consumir mais oxigênio. Então, quando isso é percebido por esses neurônios,
Tá? Ele manda uma informação para essa CPU, para esse processador central, ele processa a informação e dá uma resposta. Aliás, várias respostas. Uma delas é aumentar o ritmo cardíaco, porque esse coração, ao ser acelerado, ele aumenta o fluxo de sangue pelo corpo, distribuindo mais oxigênio. Então, é dessa maneira, né, que o sistema nervoso é vital para um animal. Tá? E nos animais, quando surgiu essa CPU, tá, esse aglomerado de células nervosas, né, que faz a vez do processador central, nesse local do corpo dos animais, tá, surgiu a cabeça. Às vezes ela não é tão evidente assim, né, como o caso da planária, tá, mas em outros animais ela está muito visível. Então, né, coincide que a posição do corpo, tá, onde está estabelecido, né, essa CPU, esse aglomerado de células, esse processador central, tá, é a cabeça. Certo? Então, isso leva ao surgimento da cabeça e, consequentemente, né, a simetria bilateral. Animais com essa característica têm simetria bilateral. Então, a gente conclui que, né, a centralização do sistema nervoso gera a cabeça, ou a cefalização. Tá? Então, só pode ter cabeça quem tem sistema nervoso centralizado. Nem todo animal é assim, tá certo? E quem tem sistema nervoso centralizado tem pelo menos um esboço de cabeça. Bom, então dá para perceber aqui, ó, né, os vários animais, diferentes animais, mas todos eles têm algo em comum. Tem um sistema nervoso centralizado e, consequentemente, tem a cabeça. Tá? Então começa aqui da planária, que é o primeiro animal, o animal mais primitivo, né, a ter centralização do sistema nervoso e, consequentemente, cabeça, né, passando pela minhoca, que é um anelídeo, né, tem aqui um inseto, que é um artrópode, temos aqui, né, um polvo, né, que é um molusco, e aqui, né, um mamífero, um gato, que é um mamífero, tá certo? Então não se esqueçam desse detalhe. A cabeça representa a simetria bilateral, ok? A ocorrência da cabeça traz também a simetria bilateral. E os animais que não têm sistema nervoso centralizado? É simples, né? Pela lógica, eles não têm cabeça. Tá? Então, nós temos aqui dois exemplos de animais que não têm cabeça, tá? E, consequentemente, apresenta a chamada simetria radial. Tá? Então, olha, nós temos aqui a esponja do mar, que nem tem um sistema nervoso, é o único animal que não apresenta um sistema nervoso, então essa percepção do ambiente do próprio corpo e as respostas a gente não encontra em animais como a esponja do mar, que é considerado o animal mais primitivo que existe, tá certo? Então, como não tem um sistema nervoso, obviamente não pode ter uma centralização. Não tem cefalização, não tem cabeça e, consequentemente, a sua simetria é radial. Tá? Aqui nós temos a hidra, né, que faz parte do filo dos quinidários. Nesse grupo a gente tem também os corais, tem as águas-vivas e as anêmonas. Tá? Esses animais são os primeiros animais a apresentarem um sistema nervoso. Uma aquisição muito importante quando se trata de um animal. Tá? Só que tem um detalhe. Eles apresentam uma deficiência que não há centralização. Não há, né, o estabelecimento de uma CPU para gerar uma resposta única, sem conflitos. Tá? Então, eles têm um sistema nervoso chamado de difuso. As células nervosas estão espalhadas pelo corpo, né? E cada célula nervosa percebe, tá, e dá a sua resposta, o que pode provocar uma confusão, pode provocar conflitos, né, na hora das respostas. Bom, um outro evento importante relacionado, né, à centralização do sistema nervoso, à formação da cabeça, né, além da simetria, né, que deixa o corpo mais complexo, tem também a possibilidade de um movimento orientado. A cabeça representa movimento orientado, o que é muito importante para um animal. Então a gente não pode esquecer que os animais devem explorar os seus ambientes, tá, em busca de alimento e reprodução, certo? Então, imagine, por exemplo, né, uma serpente. Imagine uma serpente aí de 3 metros de comprimento. Não é tão incomum, né? Bom, ela tem que explorar o seu ambiente em busca de alimento e reprodução, como qualquer outro animal.
Tá? Mas imagine só, o ambiente representa riscos, então pode haver adversidades no ambiente. Então ela tem que perceber o ambiente justamente para poder evitar esses riscos, né? Se livrar desses riscos, fugir desses riscos, né? Manter a sua integridade. Então, o sistema nervoso é responsável por isso, mas esse mesmo sistema nervoso, tá? Ele apresenta ferramentas sensoras. Tá? E essas ferramentas sensoras são estruturas capazes de perceber as variações ambientais, como os riscos. Né? Então, esses sensores, né, os órgãos dos sentidos, estão concentrados na cabeça do animal. Então, quais são os órgãos dos sentidos? A visão, que te dá uma imagem, né, literalmente uma imagem do que está acontecendo no ambiente. Você tem a audição, então variações mecânicas do ambiente podem, né, fazer você perceber coisas que acontecem nesse ambiente. Pode te orientar, tá certo? Então, a audição. Você tem também o olfato, né, a capacidade de sentir o cheiro. Então, o cheiro permite, por exemplo, que você encontre o alimento, consiga perceber que algo ruim não é alimento. Então, muitos animais conseguem, né, ter uma imagem, né, uma noção perfeita do ambiente através do olfato. Animais de olfato muito apurado. Tá? O paladar, o gosto também é muito importante, pessoal. Por quê? Identificar o alimento. Você sai por aí, encontra o alimento, olha e acha que é alimento. Tá? Mas normalmente, né, o paladar, o gosto, né, do material permite que você perceba se realmente é alimento ou não. Tá? E tem também o tato, tá? Que está mais distribuído por todo o corpo, mas a maior concentração também acontece na cabeça. Então, imagine só, com os órgãos dos sentidos concentrados na cabeça, é justo, é adequado, é lógico que a cabeça seja a primeira parte do seu corpo a adentrar o ambiente quando você vai fazer a exploração. Tá? Imagina só, se esses sentidos, se essas estruturas sensoras estivessem concentradas na cauda da serpente, e ela entra no ambiente, né, usando a parte da frente, tá? E só depois que ela estivesse totalmente no ambiente é que ela poderia perceber alguma diversidade, alguma agressão. Então aí já seria tarde demais. Ela já teria, inclusive, sofrido vários danos, né, que poderiam ser, inclusive, letais. Então, a cabeça é a primeira parte do corpo a entrar no ambiente, para dar uma noção geral, né, um apanhado geral de como é esse ambiente, para ver se realmente, né, eu posso continuar, né, a minha exploração ou se é melhor voltar, tá certo? Então, a gente fala que a cabeça orienta o movimento no animal. Tá? Então, aí tem uma coisa muito importante, né? A gente fala, para onde que nós vamos? Biologicamente, nós vamos para onde nossa cabeça está virada. Tá? Então, a orientação do movimento é dada pela cabeça. Então, animais que têm cabeça têm movimento orientado. Então, a gente não pode esquecer que esses animais que têm cabeça, que têm movimento orientado, têm ao mesmo tempo simetria bilateral. Então, essa possibilidade de orientar um movimento permite movimentos eficientes, amplos. Tá? Então, animais assim exploram seu ambiente com maior desenvoltura. Animais de simetria radial que não têm cabeça não têm movimento orientado. Então, esses animais, ou são fixos, ou sésseis, né? São aqueles que estão, né, grudados no substrato e não vão para lugar nenhum. Ou então, têm movimentos muito precários. A maioria dos animais de simetria radial são fixos. Então, você tem as esponjas do mar, você tem os corais, eles não vão para lugar nenhum. Por quê? Bom, se você não consegue orientar seu movimento, é bom que você fique quietinho, que você não corra riscos, tá certo? Tá? Alguns animais de simetria radial que conseguem se movimentar têm um movimento muito precário, tá certo? Tá? Então, interessante isso, né? E a centralização do sistema nervoso, né? Que leva à existência da cabeça e a simetria lateral, não para por aí não. Tá? Então, ela determina posições no nosso corpo, estabelece planos corporais. Tá? Então, vejam bem, imagine, tá? A própria simetria bilateral já determina, né, duas regiões do seu corpo. Tá? O lado direito e o lado esquerdo. Daí a simetria bilateral. Tá? De onde vem? Pensa bem.
tá? Você vai para onde? Para onde a sua cabeça está virada. Então você chama isso de vou para frente. O que é a frente do seu corpo? É onde está a sua cabeça, certo? Então se você vai para frente, seu corpo já tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Bom, mas o que é a cabeça mesmo? É a parte da frente do seu corpo, ou região anterior. Se você tem uma região da frente, uma região anterior, tá? Automaticamente você tem a região posterior, ou a parte de trás. Em muitos animais significa a parte da cauda, certo? Então a parte da frente, a região anterior, e a parte de trás, a região posterior do corpo, tá? Mas não acabou ainda não, tá? Existe também a nossa região ventral, tá? Então, nesse plano corporal longitudinal, surgem duas regiões. A ventral, região do ventre, né, da barriga, a gente fala que é a parte da frente em nós, né? Tá? E tem também a região dorsal, a parte das costas, ou parte do dorso. Tá certo, gente? Tá? Então, parece uma coisa sem importância, mas é muito importante. Então, denota complexidade evolutiva dos animais. Certo? Tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem, né? Porque é algo que a gente aborda muito na zoologia. É uma classificação que a gente está sempre batendo, né, nessa tecla. Ok? Então, até nosso próximo vídeo.